vamos só informar aqui o nosso telespectador sobre o presidente Lula, né? Vai ter uma longa agenda durante o feriado de carnaval, vai participar de evento em 3 capitais, mas o principal dele será no domingo, né? É um desfile em homenagem a ele mesmo, né? Na Marquês de Sapucaí. E a oposição vem, ao longo da semana, a gente vem noticiando isso, acusando de ser propaganda eleitoral antecipada. A reportagem é de Carol Rosito. A Acadêmicos de Niterói será a primeira a entrar na Sapucaí com o enredo do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lula, o operário do Brasil. A oposição ingressou com 2 ações na justiça para tentar barrar o desfile. O Partido Novo, alegando que a homenagem a Lula é propaganda eleitoral antecipada, solicitou que Lula fosse proibido de ir ao desfile. Além disso, a sigla pediu que imagens, sons ou trechos da música não pudessem ser veiculados em propagandas. O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, recusou a ação, dizendo que barrar o samba-enredo seria censura prévia e responsabilização por crimes que ainda não ocorreram. Mas os ministros foram unânimes em alertar sobre as possíveis consequências caso o evento seja interpretado como propaganda fora do período permitido pela legislação. A presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, destacou que os descumprimentos serão punidos. É um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. O processo não foi arquivado mesmo depois da decisão. Caso haja um pedido, a ação será reaberta pela Corte e voltará a tramitar. Diante disso, aliados de Lula veem o desfile como um risco, já que o TSE vai acompanhar o caso com muita atenção. Além do presidente, líderes parlamentares da base governista estarão no Rio para acompanhar a festa. O Planalto, no entanto, barrou a participação de ministros na apresentação. A presidência também pediu que convites de pessoas jurídicas para festas sejam recusados e que manifestações que possam ser caracterizadas como propaganda sejam evitadas. Além do Rio de Janeiro, o Carnaval de Lula também passará por 2 capitais do Nordeste. O presidente tem agenda em Recife, onde participa do tradicional Galo da Madrugada. Lula vai dividir o camarote da festa com a governadora do estado, Raquel Lira, e com o prefeito da cidade, João Campos, do PSB. Os 2 são pré-candidatos ao governo de Pernambuco e disputam o palanque do petista. Lula vai passar ainda por Salvador, onde acompanha a festa com o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, também do PT. Doutor Rolo, pode ou não pode um candidato a presidente da República ser tema de um desfile, sendo o tema desse desfile há 6 meses da eleição? Caio, a lei não tem vedação expressa. Independentemente das paixões políticas, da corrente A ou da corrente B, a gente tem que ver a lei. E a lei diz, quando se fala em propaganda eleitoral antecipada, né? É o artigo 36A da Lei das Eleições, que diz: não é propaganda eleitoral antecipada, desde que não tenha pedido explícito de votos, você expor um pré-candidato e até falar das qualidades pessoais dele. Portanto, não é propaganda eleitoral antecipada. Ponto, Caio, aqui. A jurisprudência do TSE também cunhou uma outra expressão nesse artigo, na interpretação e na aplicação. Vamos lembrar, quem é que interpreta a lei, quem é que aplica a lei? Nesse caso é o TSE, o Poder Judiciário. E aí eles cunharam lá no TSE uma expressão chamada palavras mágicas. E aí é que o carro está pegando lá no samba enredo. Você não precisa fazer pedido expresso de voto, que é o que diz a lei, que é vota em mim, vota no Lula. Não precisa, para caracterizar o descumprimento da lei. Você pode usar palavras mágicas. E aí no samba enredo, e eu fui ver o samba enredo, tem lá referências ao número do partido, tem lá referências a alguém que lutou para acabar com a fome, alguém que perdeu a eleição e depois ganhou a eleição. Então tem algumas referências. Eu acho que o que mais destaca ali nas referências é aquele jingle, né? Lulá, Lulá, olê, olê, olá. Tá, isso está no samba enredo. Então aí o TSE vai analisar se esses elementos vão caracterizar a propaganda eleitoral antecipada pelo uso das palavras mágicas. Mas eu entendo, e eu li o samba enredo, que não.
E o mais importante, Caio, o desfile não aconteceu ainda. Como é que a gente vai proibir que aconteça? Como é que a gente vai proibir o desfile, imaginando que haverá alguma irregularidade que não aconteceu ainda? Que é o que decidiu o TSE. Deixa acontecer e, se houver exagero, aí o TSE vai estar atento para a punição. Por isso, eu acho que é um risco. A reportagem começou que o Palácio Planalto, o PT entende que é o risco. Eu acho que é um risco, porque tem um imponderável, Caio. O imponderável é coisas que acontecem ao vivo. A gente não pode, a gente não sabe o que as pessoas vão dizer antes, durante e depois do desfile. O próprio Lula, a Janja. Então, precisa tomar muito cuidado, porque o risco maior aí não é propaganda antecipada. O risco maior aí é o abuso do poder político, é o abuso do poder econômico, que pode, lá na frente, causar um prejuízo muito sério. Mas hoje, Caio, eu acho que não tem propaganda antecipada. Ô, Jussara, e o governo está indo preparado, cauteloso ou perdeu medo mesmo da justiça eleitoral? Acho que não perdeu o medo não, Caio, porque o governo preparou ali uma série de recomendações, recomendações feitas pela própria AGU, Advocacia Geral da União. O PT também enviou algumas recomendações por causa desse imponderável ali, porque afinal de contas são no grupo especial no Rio de Janeiro, são de 3 a 4 mil componentes. Como é que controla todo mundo? Como é que evita que essas pessoas façam algum gesto para lembrar o presidente Lula, como faz o L, que é uma marca ali do presidente Lula, ficou muito famoso em 2022, né? Foi uma marca da campanha dele. Há uma recomendação expressa para que não haja nenhum contexto em que seja caracterizado pedido de voto ou uma campanha antecipada, mas não há como garantir que isso não aconteça. A grande questão, Caio, é que o presidente Lula se expôs ao risco ao ir lá. A primeira-dama Janja da Silva vai desfilar como destaque no último carro dessa escola de samba, da Acadêmico de Niterói, que vai homenagear o presidente. Houve uma recomendação, de modo geral, e aí tanto para integrantes do governo, como também para integrantes do PT também, que eles evitassem qualquer tipo de gasto que fosse financiado, ou pelo próprio PT ou pelo governo. Então, assim, quer ir, é melhor que não vá. Mas se for, pague seu próprio bolso, a viagem, a própria hospedagem, tudo, ingresso. Essa tem sido a recomendação para tentar evitar ao máximo. Agora, você não tenha dúvida, Caio, que a oposição está de lupa olhando esse desfile. E por quê? Porque, inclusive, já deve ter advogado ali também preparando, encontrando brechas para acionar o Tribunal Superior Eleitoral. E fica o recado, né, da ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE. Não pode ser confundido carnaval com fresta. Com uma fresta para poder cometer crime eleitoral. É festa e não fresta para cometer esses crimes. Então, assim, há um risco que o presidente Lula está exposto. Doutor, o que vai ser fatal ali, se ocorrer nesse desfile? O que vai ser configurado propaganda eleitoral antecipada? O que vai ser configurado abuso de poder econômico, que pode gerar, inclusive, uma cassação de registro? Aliás, essa frase da ministra Carmen Lúcia foi saltar, exemplar, né? É isso mesmo, não pode ter fresta. O que pode caracterizar? E a Jussara falou, 3 mil componentes. Eu fico imaginando alguém tirar de dentro da fantasia uma faixa né, alusiva à eleição, pedindo voto, quer dizer, não dá para controlar isso. Então, já teria aí uma propaganda eleitoral antecipada, né? Porque a lei fala, como a gente já mencionou aqui, pedido expresso, pedido explícito de voto. Então, se alguém sair do limite, se alguém sair do roteiro, pode causar esse tipo de conduta de propaganda eleitoral antecipada e a multa. E a multa é de 5 mil a 25 mil reais, mínimo e máximo, ou o valor da propaganda. Imagina se o TSE amanhã depois considera que o desfile acabou sendo propaganda eleitoral antecipada. Quanto é que custa o desfile? 3 milhões, 5 milhões, 8 milhões? Eu não sei, mas a lei fala de 5 a 25 ou o valor da propaganda. Então, precisa tomar muito cuidado. Agora, a Jussara estava falando, né, das recomendações. Eu acho que a melhor recomendação é ficar quieto, não fala nada, para não correr risco. E aí, respondendo a sua pergunta, Caio, o que pode piorar a situação? Um volume grande desta propaganda, não só um componente 2, mas um grupo grande, alguma coisa orquestrada, planejada, não é? Pelos dirigentes da escola ou a pedido dos dirigentes da escola,
e essa exposição nas mídias. Vamos lembrar que não é só o desfile, depois são os recortes que são feitos e são explorados na mídia social, nas mídias sociais. Isso pode caracterizar amanhã ou depois esse abuso do poder político, esse abuso do poder econômico. Abuso do poder político um pouco mais difícil, porque o dinheiro que foi dado, eu vi reclamações do dinheiro, não pode dar dinheiro público, mas o dinheiro vai para todas as escolas e o valor é o mesmo. E aí a explicação é porque o carnaval atrai, movimenta a economia brasileira e é importante para o Brasil. Então o dinheiro é dado para todo mundo, não foi dado só para essa escola, porque vai homenagear o Lula. Então, abuso do poder político eu acho um pouco complicado, a não ser que aconteça isso que a Jussara destacou, né? O governo patrocine algumas outras coisas, aí isso tem que ficar aprovado. E até por isso, Caio, tem que ficar aprovado, significa que tem que acontecer e depois, se existirem abusos, esses abusos têm que ser punidos. Agora, Jussara, isso de alguma maneira passa pela comunicação, pelo marqueteiro Sidônio? Porque agora, hoje, né, você deve ter visto também o João Santana, que foi marqueteiro do presidente Lula em outras eleições, fez um vídeo criticando, está sendo inclusive criticado por ter criticado o ex-cliente, mas achando completamente desnecessário, completamente ensejar críticas justamente de abuso de poder econômico, críticas de propaganda eleitoral antecipada, ainda mais que o presidente da escola de samba, salvo engano, é um vereador do PT em Niterói, então todas as ligações possíveis. Isso passou, de alguma maneira, para além do jurídico, a AGU, como se relatou, mas também pela comunicação do governo e da campanha, da pré-campanha? Olha, Caio, eu não tenho essa informação de que a pré-campanha endossou este enredo, porque até se tivesse endossado, seria aí realmente uma participação do governo praticamente incentivando. Então, assim, não tenho essa informação de que, de fato, foi construído pela SECOM esse desfile, esse enredo que é da Acadêmicos de Niterói, que faz sua estreia no Carnaval. Agora, Caio, a grande preocupação e a crítica do ex-marqueteiro do PT, que vem sendo criticado por isso, é justamente pelo aquele risco que estava sendo que o presidente Lula fica exposto, colocando em xeque ou, por exemplo, dando uma grande oportunidade para a oposição encontrar problemas. Ou, assim, é isso, como é que controla tanta gente? E aí, foi apresentado nessa semana um projeto no Senado que fala sobre a questão dos recursos públicos. A Embratur, ela investiu 12 milhões no Carnaval do Rio de Janeiro. São 12 milhões para a Liesa, ou seja, para o grupo especial, 1 milhão para cada escola. E o projeto é o seguinte, que inclusive foi apresentado pelo Bruno Bonetti, que é do PL, senador, que ocupa ali a vaga, ele é suplente de Romário. Romário se ausentou, então ele apresentou esse projeto. Que é o seguinte, quando for qualquer evento cultural ou que tenha uma própria escola de samba, que não possa ter um recurso público envolvido nisso. Porque fere, né, no argumento desse projeto, fere a questão da impessoalidade. Então, assim, entendo um pouco o ex-marqueteiro do PT, justamente porque assim, é necessário o quanto isso vai trazer de bônus, de alguma forma, mas compensa o risco, talvez na avaliação do PT e do próprio governo, talvez o risco seja tão pequeno que vale a correr. Então, fica aí essa crítica, mas, assim, de fato, o que eu estou te falando, a oposição vai trabalhar nesse Carnaval, porque vai procurar encontrar alguma coisa, vai acionar a TSE, no mínimo, na mínima fresta que encontrarem, Caio. Doutor, para finalizar, dá para a gente traçar um perfil do TSE em 2006? 2026, me desculpe. Então, vamos lá. Está saindo a ministra Carmen Lúcia, não é ela que vai presidir. Vai subir o ministro Cássio, que inclusive é o autor das resoluções que foram discutidas a semana passada, mas me parece que continua tendo um perfil técnico. Ouvi críticas também essa semana. É lógico que a ministra não vai dar liminar porque ela foi indicada pelo Lula. Não, quem está lá, os juízes que estão lá, né, ministros são juízes, todos têm uma origem profissional, técnica, então eu acho que eles têm condição de conduzir. E aproveitando o gancho, Caio, que a Jussara deixou, duas coisas que ela falou que são importantes. Primeiro, mudança na lei. Quer dizer, quer mudar a lei? Aí da próxima vez não acontece mais. Então, muda a lei. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu concordo com ela, a oposição vai ficar olhando os desfiles como nunca antes assistiu desfiles, né? Agora, vou deixar 2 pontos aqui para se pensar. Eu não ouvi nenhuma crítica à cobrança da oposição, por exemplo, com esse programa do Vale Gás. Eu ouvi dizer que esse programa
beneficia 10 milhões de famílias. A lei diz que no ano da eleição não pode ter programa novo. E eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, lá nas minutas do ministro Cássio, da semana passada, a ideia dele é permitir as críticas agora, nesse período pré-eleitoral, críticas administrativas, o impulsionamento de críticas administrativas. O PT foi lá e reclamou, disse que não quer impulsionamento de críticas administrativas agora, nesse período, entendendo que é propaganda eleitoral negativa. Lógico que não quer. Não quer porque é vidraça. Então, em vez de ficar reclamando do carnaval, vamos, se é o caso da oposição trabalhar e olhar com lupa as coisas, vamos combater esses pontos e outros que certamente existem. Não adianta focar só nisso. Eu fiquei com essa impressão ao longo dessa semana, doutor, da oposição. Ela entrou com esse assunto em várias frentes, TSE, Comissão de Ética da Presidência da República contra o presidente da Embratur, Tribunal de Contas da União e primeira instância da Justiça Federal. E isso acabou dando publicidade para algo que, naturalmente, talvez tivesse menos publicidade espontânea, né? Eu não sei se a oposição fez esse cálculo, Jussara, e justamente para essa questão, por exemplo, do Vale Gás, né? Que tem outras questões de potencial de fazer acusações muito mais assertivas com base na letra da lei do que nessa. Você tem 1 minuto, Jussara, me desculpe. Olha, Caio, eu acho que a oposição não chegou a fazer esse cálculo, não. Afinal de contas, vai ser televisionado esse desfile, então eles vão para cima disso. É a ponta mais fácil deles atacarem, encontrarem brechas. E muitos acabam falando do paralelo com 7 de setembro de Jair Bolsonaro, que acabou causando, inclusive, a inelegibilidade deles. Então, muitos tentam fazer esse paralelo. Olha, se o Bolsonaro... Claro que as situações são diferentes, mas falando, a grosso modo, como a oposição age, como elas buscam comparar, é nesse sentido de tentar falar o seguinte. Então, foram tão exigentes lá, por que o Tribunal Superior Eleitoral não vai agir neste caso? Neste momento, como bem foi dito aqui, não há o que dizer, falar previamente. A questão é o que vai ser feito depois.